Muito bem, então vamos lá, nossa aula de História aqui para os 8º anos. Vamos ainda continuar com o assunto Independência das Américas. Estamos falando de um período histórico que marca o fim da Idade Média e o início da modernidade. Então, com destaque para Simão Bolívar, que foi um dos libertadores da América, que a gente vai falar isso um pouco mais à frente, ok? Então vamos lá, Independência das Américas, a unidade temática. Os processos de independência nas Américas. O objeto do conhecimento é independência dos Estados Unidos da América, independência na América Espanhola, a revolução dos escravizados em São Domingo e os seus múltiplos significados e desdobramentos. O caso do Haiti, os caminhos até a independência do Brasil. Então nós já falamos um pouquinho sobre a independência dos Estados Unidos e da América Espanhola. E hoje especificamente nós vamos desenvolver a habilidade BNCC, a EF08HI11. EF de Ensino Fundamental 08 de 8º anos, HI de História 11 é o número da habilidade, que diz o seguinte: vocês terão que aprender a identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de independência no Brasil, na América Espanhola e no Haiti. Então, na outra atividade que eu passei, a gente falou um pouquinho sobre os processos de independência das Américas e vocês puderam até fazer algumas atividades, algumas perguntas relacionadas às diferenças, às igualdades e as diferenças nos processos de independência das Américas. Quando eu falo em Américas, eu estou falando América Inglesa, América Espanhola e América Portuguesa. A América Inglesa é muito simples, Estados Unidos, 1706, a independência, e a América Espanhola, os demais países que a gente vai ver um pouquinho mais, onde eu falei também dos chapetones, dos crioulos, enfim, toda aquela história lá. E aqui a gente tem um mapa da independência da América Espanhola e depois incluindo a América a América Portuguesa, melhor dizendo. Então, veja aí que nós temos um mapa colocando as datas. Se você observar as datas de independência, você vai ver que, tirando os Estados Unidos, que foi a independência em 1706, né? Mas aí, quando marca ali 1783, está falando já contando com a marcha para o oeste, porque os Estados Unidos começou em 13 colônias e depois teve uma marcha para o oeste, uma marcha de conquista de território, tá? Mas a gente vai falar futuramente aí para vocês. Mas se você olhar aqui na América Espanhola, entre a América Espanhola, que são os países da América Central e os países da América do Sul, menos o Brasil, você vai ver que o primeiro país que conseguiu independência foi o Haiti em 1804, que é uma ilhazinha que fica aí no alto, que você pode observar, é uma ilhazinha que fica aí no alto. Em 1804, na América Central, o Haiti conseguiu a sua independência. E aí depois você tem os outros países, né? Você tem o México, 1821, quase perto do Brasil, e a maioria deles já com a sua independência em diversos anos, em diversos períodos, em diversas épocas, tá? O Brasil, foi independência de Portugal, né? Então o Brasil, que era a América Portuguesa, conseguiu a sua independência em 1822, como eu disse aqui. Se você notar aí no finalzinho do mapa do Brasil, na cor marrom, tem aí o Uruguai, que 1828. Esse 1828 se refere ao Uruguai de independência do Brasil. Olha só, em 1822, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, o Uruguai pertencia ao Brasil, gente.
tá? É um detalhe que poucos sabem. Depois de muita negociação e alguma guerra, houve guerra entre Brasil, Paraguai e Argentina por causa do Uruguai, que se vocês prestarem atenção no mapa aí, o Uruguai faz fronteira com o Brasil, faz fronteira com a Argentina e muito próximo do Paraguai também. Então houve uma guerra entre Brasil, Paraguai e Argentina pela conquista do Uruguai. No fim, o Brasil ficou com o Uruguai, só que posteriormente perdeu, o Uruguai se tornou independente do Brasil, tá? Então aí só para a gente ter uma ideia, vocês observam também aí que no alto, lá ao norte para cima do mapa do Brasil, bem encostado lá, fazendo divisa com o Brasil, você tem a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. Suriname e a Guiana Francesa, tá? Esses são colônias ainda, gente. Por incrível que pareça, em pleno século XXI, esses territórios ainda são colônia. A Guiana é colônia da Rússia, o Suriname é colônia dos Países Baixos ou da Holanda, né? E a Guiana Francesa, o próprio nome já diz, é colônia da França. Assim como se você olhar aqui já embaixo, ao sul, depois do Uruguai, tem as Ilhas Malvinas, onde você vai observar também que é uma ilha que pertence ao Reino Unido. Tanto é que teve a chamada famosa Guerra das Malvinas, foi exatamente para disputar esse território aí, disputar essa ilha aí. A Argentina pleiteava esta ilha como pertencente a ela, mas os ingleses disseram que não, que era território conquistado e eles iam ficar com essa ilha, como de fato ficaram e ainda pertence até hoje. Então esse mapa aí é só para você ter uma ideia como é que foi o processo da independência nas Américas, tá? Onde você vê aí a cor laranja, a América Espanhola, a cor vermelha, a América Portuguesa, e a cor verde lá no alto, a parte América Inglesa e parte América Espanhola, tá? Então é isso aí. Muito bem. Então você já ouviu falar da Taça Libertadores da América, né? Isso mesmo. Vamos falar um pouquinho de futebol. Por que existe esse nome para esse campeonato? E se vocês notarem aí, eu escrevi Taça Libertadores da América em 3 cores: vermelho, preto e branco. Por que será? Claro que é porque eu sou São Paulino, né? Então eu escrevi Taça Libertadores da América em 3 cores: vermelho, preto e branco. Tricolor! Tricolor! Por quê? Porque o São Paulo conquistou 3 vezes esse título. O São Paulo é tricampeão da Libertadores da América. O Santos é tricampeão da Libertadores da América. E o Corinthians só ganhou uma vez. O Palmeiras ganhou 2, mas o Corinthians só ganhou uma vez. Ou seja, então estamos nadando de braçada. O Grêmio também ganhou 3, o Flamengo ganhou 3, mas nós somos aqui em São Paulo tricampeões, só São Paulo e Santos. Mas é um campeonato disputado. Nós vamos ser teto agora, né? Quando acabar a quarentena, vai voltar a Libertadores. São Paulo vai jogar com o River Plate 2 vezes, vai ficar em primeiro do grupo, vai se classificar e vai ser tetracampeão da Libertadores de 2020. Anote aí que eu estou escrevendo, tá bom? São Paulo vai ser campeão da Taça Libertadores da América em 2020. Mas por que eu coloquei esse slide aqui? Porque o relacionamento da Libertadores, do campeonato de futebol Libertadores da América, tem a ver com o que nós estamos estudando sobre a independência das Américas. Então, olha só, acompanha a leitura comigo. Libertadores da América. Você costuma assistir a campeonatos de futebol? Para os fãs do esporte, o nome Libertadores da América remete ao campeonato anual que reúne times selecionados entre países da América Latina para a disputa do título. Mas você sabe quem foram os Libertadores da América? As ideias iluministas influenciaram importantes movimentos políticos que ocorreram não apenas no continente europeu, mas também no continente americano, tais como a independência das 13 colônias inglesas na América, que se tornaram os Estados Unidos, tá, gente? Mostrando que os fatos históricos se relacionam
no tempo e no espaço de forma íntegra. Na América Espanhola, os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade analisados por você durante as últimas atividades que nós fizemos em aula impulsionaram os questionamentos dos crioulos descendentes de espanhóis nascidos no continente americano que, apesar de constituírem um grupo economicamente privilegiado, não detinham o poder político, bem como não ocupavam os cargos mais importantes do governo, preenchidos pelos chapetones, elite econômica formada por nascidos no continente europeu. Com a invasão da Espanha pelas tropas de Napoleão, os conflitos internos entre crioulos e chapetones se intensificam e a discussão sobre a igualdade assume um papel preponderante, abrindo espaços para os conhecidos como libertadores da América, olha aí, liderassem uma série de lutas pela liberdade. Nesse momento, daremos destaque a dois deles, Simão Bolívar, cujo anseio era garantir o pan-americanismo, e San Martín, que por sua vez acreditava que após a garantia do processo de independência, apenas o sistema monárquico seria capaz de organizar os territórios libertados. Então é uma fonte elaborada especialmente para o material de apoio ao currículo paulista. Então olha só, o que a gente conhece hoje como Libertadores da América, o campeonato de futebol, nesse período aí que acabamos de ler, Libertadores da América significavam os líderes que estavam à frente dos movimentos que tinham exatamente esse objetivo, libertar a América dos seus colonizadores. Quem eram os colonizadores da América? Quais os países colonizaram a América? Inglaterra, Espanha e Portugal. Esses três países colonizaram a América, se bem que a França conseguiu alguma coisinha lá, até hoje que a gente viu, que é a Guiana Francesa, a Rússia também, e o Reino Unido também, que é a Inglaterra, que ainda não conseguiu, as Ilhas Malvinas ainda pertencem ao Reino Unido, que é a Inglaterra e outros países. Então note que Libertadores da América, eles tinham o objetivo de libertar as colônias das suas metrópoles, dos países colonizadores. E os principais aí, os dois principais deles foram Simão Bolívar e San Martín. Note que os dois tinham o mesmo desejo, o mesmo anseio em garantir a liberdade às Américas, mas de forma diferente. Por quê? Simão Bolívar acreditava no pan-americanismo. A palavra pan significa todo, né? Então ele acreditava na América como uma única terra, envolvendo todos os países, exceto os Estados Unidos, que já havia conquistado a sua independência. Depois dos Estados Unidos, ele considerava México, todos os países da América Central, mais os países da América do Sul, e até sonhava, inclusive com a libertação do Brasil de Portugal, da América Portuguesa, para se tornar uma única América, Panamérica, um panamericanismo. E San Martín pensava um pouco diferente. Ele achava que os sistemas, os territórios libertados deveriam se transformar em monarquias e posteriormente somente as monarquias é que poderiam ajudar a tornar o país capaz de ser realmente organizado e liberto. Nenhum dos dois conseguiu o seu intento. Simão Bolívar, embora ele tenha sonhado com a Pan-América, né? Com a Panamérica, mas isso não aconteceu. O que nós notamos é que a América Espanhola foi dividida em diversos países e também, para desespero de San Martín, que queria a monarquia, todos os países da América Espanhola se tornaram repúblicas. Então vocês notem que a independência da América inglesa, os Estados Unidos se tornou uma república, os países da América Espanhola também se tornaram uma república, e só a América Portuguesa, que foi o Brasil, é que de fato se tornou uma monarquia com Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, e só em 1889 é que o Brasil torna-se de fato um governo republicano. Mas nós vamos falar isso, uma nação republicana. Nós vamos falar isso numa próxima aula, bem próxima mesmo,
para que vocês entendam melhor esse processo, tá? Então, quando se fala Libertadores da América, não é só o título que o São Paulo ganhou 3 vezes, que vai ganhar mais uma vez esse ano, mas é também... Tá rindo aí, né, o vacilão, o vacilone. Pois é, não é só o título que o São Paulo vai ganhar da Libertadores da América, mais um, né, vai juntar 4, mas é também o fato histórico do processo de independências das Américas, da América Espanhola, da América Espanhola especificamente, e depois o Brasil, a América Portuguesa, que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Muito bem, a gente falou bastante em América Latina. Sempre que você observa o noticiário, que você vê TV ou lê no livro, sempre você vai encontrar, quando se fala de continente, você vai encontrar a palavra América Latina, tá bom? Então, o que é a América Latina? O que é a América Anglo-Saxônica? Isso é muito fácil da gente entender, embora pareça difícil, mas não é. Tá? Então é o seguinte, podemos dizer que a América Latina são todos os países que não falam inglês. Ora, só existem em todas as Américas dois países que não falam inglês, né? Que é os Estados Unidos e o Canadá, tá bom? Então, tirando os Estados Unidos e o Canadá, o resto dos países é a América Latina. E Estados Unidos e Canadá são chamados América Anglo-Saxônica, né? Porque vem já do anglo-saxônico, é um período que nós encontramos na Idade Média, já desde lá quando estudamos o Império Romano, o fim do Império Romano e os impérios que havia. Então houve também um Império Anglo-Saxônico, que a gente vai ver isso depois. Mas o importante aqui para a nossa aula de hoje é você entender. A América Latina são os países que não falam inglês, ou seja, então você tira Estados Unidos e Canadá e aí você vai ter a América Latina. Quando se fala em América Anglo-Saxônica, eu estou falando apenas de 2 países que falam inglês, Estados Unidos e Canadá. Então a América Latina, conjunto de países que não falam inglês, né? É uma porção do continente americano, localizada entre o Rio Grande, fronteira entre os Estados Unidos e o México, e a Terra do Fogo, conjunto de ilhas situado ao extremo sul da América do Sul. Nessa porção do continente americano vivem cerca de 586 milhões de pessoas. A área total é de 21.060.501 km², o que resulta em uma densidade demográfica de 27,8 habitantes por quilômetro quadrado. 27,8 habitantes por quilômetro quadrado. Então você imagina, a densidade demográfica é a seguinte: imagina um quadrado de 1 metro, de 1 quilômetro, né? Então ele fecha um quadrado de 1 quilômetro de cada lado, cabe 27 pessoas,8 por quilômetro quadrado. Então é isso. Essa regionalização leva em conta a história e as características culturais. O continente americano fica então dividido em América Anglo-Saxônica, que são os países Estados Unidos e Canadá, e América Latina, que recebe esse nome porque é composta por países que têm como língua oficial idiomas que derivam, melhor dizendo, do latim, como português, espanhol e francês. Por essa razão, o México também está incluído nessa divisão. Os países da América Latina possuem um passado colonial em comum, que tem como marca a colonização de exploração. Foi a marca do passado desses países. A maioria dessas atuais nações serviu as suas metrópoles e teve suas economias voltadas à exportação, o que impediu a constituição de um mercado interno consolidado e causou prejuízos que permanecem até os dias atuais. Essa característica também diferencia expressamente a América Latina da América Anglo-Saxônica. Então a gente já falou isso, ó, a diferença de independência. Estados Unidos, Canadá conseguiram uma independência um tanto quanto, apesar que o Canadá ainda quem manda lá é o primeiro-ministro, mas
o chefe de governo é a rainha da Inglaterra. Acho que eu comentei isso com vocês. A gente pode falar isso um pouco mais à frente. Mas o mais importante que vocês saberem é o seguinte, que a América anglo-saxônica teve um processo diferente de independência do que a América Latina. A América Latina conseguiu sua independência com muita luta. A América anglo-saxônica lutou pouco. Os Estados Unidos já desde sempre já bastou uma guerra e eles conseguiram ganhar essa guerra e conseguiram a independência. A Inglaterra teve que reconhecer e aí hoje é a potência que é, e a gente vai falar também mais depois sobre isso, ok? Então é isso aí. A colonização foi a marca em comum de todos os países da América Latina, inclusive o Brasil. Colonização, então eles exportavam tudo que se produzia em terras aqui da América Latina, era exportado para a metrópole, lá eles usufruíam, ficaram ricos, enquanto nós aqui da América Latina nem tanto assim, né? Mas vamos lá, seguir em frente. Você já viu esse monumento? Para quem não conhece, esse monumento está disponível aqui em São Paulo, ali na Barra Funda, num local chamado Espaço da América Latina, que é bem legal a gente visitar, tá? Tem diversos acontecimentos, diversos eventos que acontecem ali no Memorial da América Latina. Esse lugar aí é o Memorial da América Latina. É um lugar que foi projetado pelo arquiteto que já morreu, né? Em memória o arquiteto Niemeyer, que projetou o Memorial da América Latina e esse monumento em especial. É uma escultura que ela tem um significado. Se você olhar aí, é uma mão e dentro dessa mão existe um simbolismo de sangue, né? A cor vermelha que representa o sangue. Se você notar e comparar essa imagem do sangue, esse contorno do sangue desta mão aí, com o mapa que nós olhamos lá na primeira página, nos primeiros slides, ou se você tiver disponível aí um mapa das Américas, você vai ver que esse primeiro contorno aí é um desenho parecido com o desenho da América Latina. Começa lá em cima com o México, tem essa contorno aí mais por fora que passa pelo Brasil, América do Sul, e dá sequência aí como se fosse um rio de sangue. Então essa escultura está representando a luta contra a opressão e o sofrimento presente na história da América Latina. O sangue escorrendo tem o formato da América Latina. Então veja aí que o sangue escorrendo é esse formato. Representando vidas de sofrimento e resistência em diferentes momentos, desde a colonização e o seu genocídio das populações nativas, passando pelos seus processos independistas, violento e em diversos países, a escravidão, as ditaduras, até chegar à situação de pobreza e exploração na atualidade. Enfim, é importante que notem que esta mão espalmada e o sangue representam diversos povos do subcontinente e reflete o quanto foi explorado esse povo, essa população, nesse contexto com o processo da independência. Então, a América Latina, de forma geral, inclusive o Brasil, sofreu uma exploração dos países europeus que podemos dizer que não somos mais ricos hoje devido a essa exploração. Teríamos potencialidade. Mas, enfim, isso faz parte da história, né? É um fato histórico, e para a gente olhar para este passado de exploração e ver que temos muito a fazer para tornar o nosso país aqui uma potência, né? Temos muito trabalho. O Brasil, se você olhar todos os outros países da América do Sul, por que não dizer da América Latina, o Brasil tem potencial para ser de fato o líder das Américas, tirando os Estados Unidos da América do Norte e Canadá, que a economia por si só já é representativa. Mas o Brasil tem condições para isso. O problema é que sempre estamos sofrendo com corrupção, sempre estamos sofrendo
governantes que não respeitam o voto para que foram eleitos ou pelo qual foram eleitos, né, para representar de fato o povo. Mas nós estamos em um processo de mudança e com certeza a educação, onde eu trabalho, que sou professor e vocês enquanto alunos, a educação é a melhor maneira de nós mudarmos essa situação. Você estudando, você vai poder ter algo melhor para a sua vida em particular e também para o crescimento da nação, também contribuindo para o crescimento da nação, do desenvolvimento da nação. Então só a educação pode transformar você, desenvolver você como pessoa, como cidadão, como alguém que vai ter um futuro diferenciado, e também isso faz com que você também dê a sua contribuição para o desenvolvimento do país enquanto nação. Tá bom, gente? Vamos lá. Leia um texto abaixo, e eu quero que vocês prestem atenção na leitura nesses dois textos, porque as atividades terão perguntas destes textos aqui, tá? Então, vamos ler o primeiro texto. Para os escravos, a liberdade se traduzia pelo rompimento das cadeias que ligavam a seus senhores. Então, os textos aqui que eu vou ler agora, eles mostram a posição de cada pessoa na sociedade, ou de cada grupo na sociedade, de cada etnia na sociedade, tinha um objetivo diferente no processo de independência. Cada um visava, almejava, desejava coisas diferentes. Então, por exemplo, aqui para os escravos, a liberdade na independência das Américas se traduzia pelo rompimento das cadeias que ligavam os seus senhores. Então os escravos lutavam pela independência porque eles queriam liberdade. Para os mestiços e indígenas, então a gente está falando da América Espanhola, tá? Para os mestiços e indígenas indicava a possibilidade de abolição das discriminações das chamadas castas, porque havia uma diferenciação de castas de sociedade. Os mestiços não eram escravos, mas também não tinham os privilégios que determinadas castas tinham. Para os liberais, quem eram os liberais? Comerciantes, funcionários, proprietários de terra e etc. A liberdade significava o fim dos laços com a metrópole. Então veja que cada grupo na sociedade tinha um objetivo de almejar a independência. Aqui até esses mais de posição um pouco melhor do que as outras castas, entre aspas, que eles chamam aí, eles também queriam a independência, porque mesmo eles tendo uma posição melhor do que as outras castas, de novo entre aspas, mas eles também estavam amarrados à metrópole, porque eles não tinham liberdade comercial para agir. Tá? Então eles também queriam a independência por esse motivo. Além disso, os despossuídos queriam a terra, enquanto os proprietários e comerciantes desejavam liberdade para produzir e comerciar. Ou seja, cada um desses grupos aí, da sociedade da América Espanhola especificamente, queria a independência por um motivo diferente. E todos eles lutaram juntos para que para que houvesse a independência. Havendo a independência, cada um deles supostamente teria o seu objetivo atingido. Por que supostamente? Porque a história mostra que ainda teve todo um processo até que esses países se tornassem de fato independentes. O outro texto diz assim: para as populações indígenas das antigas colônias espanholas na América, a independência não representou a conquista de maior liberdade. É isso que eu estava falando acima, né? Os novos governos nacionais consideraram que os índios precisavam se adaptar às novas condições do país e contribuir para a modernização da economia e da sociedade. Em certos países, novos tributos recaíram sobre esses setores sociais e a posse coletiva da terra foi ameaçada. Em outros, as campanhas militares foram organizadas para expulsar os índios dos seus domínios. Os novos estados independentes, porém, ávidos por promover a modernização social e econômica, cancelaram o princípio da posse comunitária da terra.
A meta era transformar os índios em pequenos proprietários capazes de abastecer o mercado em lugar de produzir essencialmente para a sua subsistência. Todos sabem que as comunidades indígenas, elas produzem para a própria sobrevivência, né? E aqui havia um interesse dos novos estados independentes que eles produzissem não só para a sua sobrevivência, mas que produzissem também para ser negociado, né? Essencialmente para ser negociado. Então, essas são as diferenças de objetivos de cada um dos grupos. Mais um texto. Quando se fala em exército nesse período, imaginamos sempre homens marchando a pé ou a cavalo, lutando, esquecendo-nos de que as mulheres, muitas vezes com filhos, acompanhavam seus maridos soldados. Além disso, como não havia abastecimento regular das tropas, muitas trabalhavam cozinhando, lavando ou costurando em troca de algum dinheiro. Expostas à dureza das campanhas, aos perigos das batalhas, enfrentavam corajosamente os azares das guerras. Havia ainda a presença não apenas de mulheres que seguiam ao lado de seus companheiros, mas de várias mulheres soldados que pegaram em armas para conseguir a libertação das colônias. Há variadas narrativas sobre outro tipo de participação das mulheres, por exemplo, as que trabalhavam como mensageiras, levando informações para os insurgentes. Sua condição de mulheres supostamente levantava menos suspeitas. Entretanto, várias delas acabavam descobertas, presas, algumas condenadas à morte. Então, você tem aí 3 textos que mostram os diferentes objetivos das sociedades ou dos grupos das sociedades da América Espanhola. Você tem aí um texto que fala sobre, mesmo depois dos processos de independência, ainda houve uma certa dificuldade, por exemplo, com o grupo dos indígenas, e aqui você vê que na guerra das colônias para conseguir as suas independências das suas metrópoles, ou seja, dos países europeus, o exército não é como a gente conhece hoje, eram familiares, eram pessoas comuns que foram para a guerra para lutar contra os países colonizadores. E aí as mulheres tiveram um papel fundamental, importante no processo de independência das Américas. Guarde bem esse texto, você tem aí uma videoaula, você pode baixar no seu computador, você pode parar e anotar, porque serão várias perguntas desses três textos que você acabou de ler comigo, tá bom? Muito bem, é isso aí, turminha. Resolva as atividades que estão postadas no grupo de WhatsApp, no Google Classroom e no aplicativo da Escola Moacir, a fábrica de aplicativos. Essa atividade vale nota e a presença para o segundo bimestre. Eu vou postar ali no grupo de WhatsApp e vou pedir para que vocês entrem em contato comigo e também mandem no WhatsApp, se for o caso, dizendo se vocês conseguiram acompanhar a aula ou não, dizendo como é que foi a aula, e também eu marco a presença de vocês, lanço no diário. Eu estou trabalhando com um diário de classe online que logo vai estar disponível para vocês vão poder acompanhar a nota e frequência. As notas estão abertas no sistema. Quem ainda não fez as atividades do primeiro bimestre tem ainda uma chance para fazer e me enviar. Basta fazer da Revolução Francesa, basta fazer da Independência das Américas, que foram as 2 atividades que eu passei, que não precisa fazer do Iluminismo, porque do Iluminismo é que está mais distante. Faça da Revolução Francesa, quem ainda não fez. Quem já fez, é só fazer essa próxima aí, tá tudo certo, tá bom? Até mais, um abraço, fica com Deus, Deus abençoe a nós todos, e estamos juntos aí, vamos esperar o retorno das nossas aulas, que sem previsão ainda, eu acredito que só em agosto, dali para frente, é que nós vamos ter alguma coisa de presencial, que não vai ser 100%. Então, vamos nos acostumar a esta nova realidade, tá bom? Um abraço, até mais, fui!